Há mais de 70 anos a Coreia foi separada, as duas com ideologias totalmente opostas: socialismo e capitalismo, ditadura e democracia. Essas são questões básicas para entendermos que mesmo uma do lado da outra, é impossível elas não serem separadas. A região sempre foi motivo de tensão, ainda mais por parte do norte, que é uma potência nuclear e seu líder extremamente inimigo do sul. Mesmo com suas rivalidades, nunca teve uma suspeita de uma guerra entre as duas. Mas isso mudou totalmente hoje, 2 de novembro de 2022, quando a Coreia do Norte fez um disparo sobre as águas sul-coreanas e pela primeira vez na história, o sul respondeu. E no vídeo de hoje, veremos como isso pode se tornar o reinício de uma guerra que cessou o fogo há 70 anos. A história recente das duas Coreias é marcada pelo colonialismo, exercido tanto pela China como pelo Japão, seus dois vizinhos mais próximos. O Japão que ocupou a região em 1910, tornando a Coreia parte de um império colonial em plena expansão pela Ásia e Pacífico. Essa dominação pelos japoneses foi caracterizada por grande violência, não apenas militar, mas cultural, quando o ensino da língua coreana nas escolas foi substituída pelo ensino do japonês. A sociedade e os costumes modificaram-se profundamente. A indústria e a economia entregaram-se por completo no sistema de reprodução japonês, em meio a um acelerado processo de expansão. Mas em 1941, o Japão entrou para valer na Segunda Guerra Mundial, e aquele foi o início do fim de seu império. Em novembro de 1943, Roosevelt, Winston Churchill e Chiang Kai-shek se reuniram na Conferência do Cairo para discutir o que deveria acontecer com as colônias do Japão, e concordaram que esse deveria perder todos os seus territórios que haviam conquistado pela força. Na declaração após essa conferência, a Coreia foi mencionada pela primeira vez. Os três declararam que a Coreia se tornaria livre e independente. Com o fim da guerra à vista em agosto de 45, ainda não havia consenso sobre o destino da Coreia entre os líderes aliados. Muitos coreanos na península haviam feito seu próprio plano para o futuro da Coreia, e alguns desses planos incluíam a reocupação da Coreia por forças estrangeiras. Após a bomba atômica de Hiroshima, em 6 de agosto de 1945, soldados soviéticos invadiram a Manchúria, conforme o acordo de Stalin com Truman na Conferência de Potsdam. No entanto, os líderes americanos temiam que a península toda pudesse ser ocupada pela União Soviética, e isso poderia levar à ocupação soviética do Japão. As forças soviéticas chegaram primeiramente na Coreia, mas ocuparam apenas a metade do norte, parando no paralelo 38, após um acordo com os Estados Unidos. O paralelo 38 é uma linha que divide exatamente no meio a Coreia. A partir da divisão da Península da Coreia, dois governos foram desenvolvidos em cada parte. Ao norte, estabeleceu-se o governo do comunista Kim Sang-il, e ao sul, estabeleceu-se o governo do capitalista governado por Syngman Rhee. As ocupações de soviéticos e americanos na península foram encerradas em 48 e 49, mas o amplo contato dos norte-coreanos com os soviéticos garantiu-lhes importante suporte econômico e militar, e isso alimentou a ambição de Kim Sang de unificar toda a península sob sua liderança. Para que isso fosse possível, buscou o apoio dos soviéticos para organizar a invasão da Coreia do Sul. Stalin, a princípio, não apoiava a ideia de uma invasão na Coreia do Sul, pois não queria um conflito aberto com os Estados Unidos, um risco que essa guerra poderia gerar. No entanto, a ocorrência da Revolução Chinesa e a ameaça que a China se tornasse uma nação mais influente na Ásia do que a própria União Soviética fez com que os soviéticos mudassem de ideia. Mesmo assim, o apoio soviético para a Coreia do Norte foi mais em questões logísticas e de suprimentos do que propriamente militar. Os chineses, a partir da pressão soviética, forneceram milhares de soldados do seu exército que lutaram na Guerra Civil Chinesa e garantiram a vitória dos comunistas chineses em 49. Esses soldados, apesar de chineses, eram etnicamente descendentes de coreanos e engrossaram as linhas do exército norte-coreano. A guerra eclodiu em 25 de junho de 1950, quando as tropas norte-coreanas iniciaram a invasão da Coreia do Sul. Rapidamente, seguiu-se uma reação internacional contra a ação dos norte-coreanos. A ONU, em 27 de junho de 50, condenou a invasão e aprovou que a coalização estrangeira fosse organizada para interferir no conflito em defesa da Coreia do Sul. Os Estados Unidos foi o principal defensor do Sul, e ali já começava o início da Guerra Fria. A Guerra da Coreia pode ser dividida em 3 fases distintas. Na primeira, as forças norte-coreanas beneficiaram-se de seu maior poderio militar e quase conquistaram toda a península. Na segunda fase,
foi caracterizada pelo predomínio das forças sul-coreanas, com a entrada em massa do exército americano no conflito. Essa fase iniciou-se com a importante ação dos americanos na defesa do perímetro de Pusan, seguido da reconquista de territórios sul-coreanos. O avanço das tropas americanas e sul-coreanas sobre o território norte-coreano gerou uma resposta da China, que temia que as tropas americanas invadissem seu território. A entrada da China na Guerra da Coreia deu início à terceira fase do conflito. Essa fase estendeu-se até 1953 e foi caracterizada pelo equilíbrio das forças. A longa duração dessa fase, o grande desgaste causado pela guerra e as poucas movimentações no campo de batalha resultaram na negociação de uma trégua em Panmunjom, que foi assinada oficialmente em 27 de julho de 53. Apesar de ter sido negociado como algo temporário, colocou fim ao conflito. Após a consolidação da divisão de Norte e Sul na Península Coreana, cada país seguiu caminhos bem distintos na formulação do sistema de seu governo, uma vez que a principal causa da Guerra da Coreia foi uma divergência ideológica entre grupos internos capitalistas e comunistas. No Sul, a constante influência anticomunista dos Estados Unidos fez com que políticos de esquerda e de centro fossem jogados para escanteio. Com seu primeiro presidente extremamente de direita, Syngman Rhee, ele perseguiu a coalização de esquerda de seu país e qualquer outro oponente político que pudesse ameaçar a estabilidade do governo. Desde a morte de Syngman até os dias de hoje, a Coreia do Sul mantém-se uma república democrática, inspirada no modelo de democracia liberal dos Estados Unidos, com eleições periódicas para a escolha de seus presidentes e dos membros da Assembleia Nacional. Embora capitalista de mercado, recebeu fortes empurrões do Estado em parceria com empresas privadas para acelerar seu crescimento industrial. Já no Norte, sob influência direta da União Soviética e inspiração política no maoísmo chinês, o Partido Comunista da Coreia unificou a esquerda no Norte sob a liderança do general Kim Sang, causando o surgimento do Partido Trabalhista da Coreia. Assim, em resposta ao advento da República da Coreia do Sul, criou-se no Norte a República Popular Democrática da Coreia, também chamada de Coreia do Norte. Desde que Kim Sang assumiu como líder, a Coreia do Norte funciona sob um sistema político unipartidário, com um órgão superior chamado de Assembleia Suprema do Povo. Economicamente, o país aderiu ao modelo socialista de produção. Pelo menos isso na teoria. Não houve contato oficial entre os governos da Coreia do Norte e do Sul até 1971, de acordo com o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Em 91, porém, as tensões haviam diminuído o suficiente para Pyongyang e Seul assinassem um acordo básico Norte-Sul, que dizia que a reunificação era o objetivo de ambas as partes. Mas a história do Departamento de Estado diz que os programas de armas em desenvolvimento do Norte e a morte de seu líder Kim Sang em 94, juntamente com a turbulência política no Sul, levaram a novas tensões. A primeira cúpula intercoreana foi realizada em junho de 2000, mas o degelo que ela proporcionou terminou com a admissão da Coreia do Norte em 2002 de que ela estava buscando armas nucleares. Essa admissão levou uma série de negociações sobre o programa nuclear do Norte entre a Coreia do Norte, China, Rússia, Coreia do Sul e Estados Unidos. Conhecida como as negociações de 6 partes, a Coreia do Norte desistiu desse esforço em 2009, depois de reiniciar seu reator nuclear de Yongbyon e lançar uma série de testes de mísseis. Em 2007, o presidente sul-coreano e o líder norte-coreano se encontraram em Pyongyang e aceitaram em tentar trazer a paz e reunificar para a península sem a intervenção de terceiros. Mas o conservador Lee Myung-bak foi eleito presidente sul-coreano alguns meses depois e mudou para uma linha dura no programa de armas do Norte, paralisando os esforços de paz. A Coreia do Norte desenvolveu armas nucleares e nunca desistirá delas, disse em 2022 o líder Kim Jong-un. A mudança foi irreversível, segundo ele. As armas representam a dignidade, corpo e poder absoluto do Estado, e Pyongyang continuará a desenvolvê-las enquanto existirem armas nucleares na Terra. Este é um ditador que não pode ser colocado para fora do poder e geralmente faz o que diz que fará. A Coreia do Norte realizou um número recorde de lançamentos de mísseis este ano, mais de 20, e afirma que está implantando armas nucleares táticas em unidades de campo. E hoje, as tensões estão maiores do que nunca. A Coreia do Norte disparou 17 mísseis de vários tipos hoje, segundo o Estado-Maior da Coreia do Sul. Seul acusou Pyongyang de invadir seu território, também pela primeira vez desde a separação das duas Coreias, e retaliou também com o lançamento de mísseis ao território vizinho. É a primeira vez na história que ambos os países se atacam. Um dos projéteis lançados pela Coreia do Norte atingiu o sul da linha limite do norte, que é a demarcação marítima entre as Coreias e uma área de tensão entre os países. Outros tipos de armamento já haviam sido disparados nessa direção, mas nunca um míssil balístico. O projeto caiu 26 km ao sul de NL, a apenas 57 km da cidade sul-coreana de Sokcho. Essa foi a primeira vez que a Coreia do Norte lançou um míssil balístico em direção ao sul. Os lançamentos ocorreram poucas horas depois
depois de Pyongyang exigir que os Estados Unidos e a Coreia do Sul parassem os exercícios militares em larga escala, dizendo que tal provocação e imprudência militar não podem ser mais toleradas. De acordo com a rede de notícias pública japonesa NHK, o governo do Japão convocou uma equipe de emergência composta por funcionários de ministérios e agências relacionadas ao Centro de Gerenciamento de Crises do gabinete do primeiro-ministro. Temos que aguardar para ver os próximos passos. Mas a verdade é que nunca tivemos tensões tão grandes assim na região, e uma provável guerra não pode ser descartada. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou do conteúdo, deixa o like e se inscreva.